o que é história oral? Talvez essa seja a pergunta mais corrente para quantos estejam preocupados em trabalhos com memória, identidade, comunidade. História oral é um recurso moderno, inaugurado principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia, dos gravadores, das máquinas em geral, e história oral passou a ser um mecanismo usado para validar algumas experiências que não estão quase sempre registradas em documentos escritos ou que, quando estão registradas em documentos escritos, têm uma outra mensagem, uma dimensão quase sempre de valor subjetivo, não é? A história oral, portanto, passa a ser um tipo de narrativa onde a entrevista, particularmente a entrevista gravada ou filmada, tenham assim, um fundamento de registro em cima de uma matéria, de um suporte material que permita uma reflexão que quase sempre varia das possibilidades da documentação escrita. Existem alguns gêneros de história oral. Nós podemos dizer atualmente que 4 são as principais ramificações de história oral. A chamada história oral de vida, a história oral temática, a tradição oral e a história oral testemunhal. A história oral de vida é aquela que rearranja a narrativa a partir da trajetória existencial de uma pessoa. A história oral temática é aquela em que nós temos um tema central e as entrevistas se endereçam ao desenvolvimento deste tema. Tradição oral é uma prática que deriva dos contactos com grupos onde as tradições que superam o espaço biográfico, as tradições míticas, as receitas culinárias, as receitas medicinais, enfim, acabam por carregar uma memória que tem uma certa antiguidade. E a história oral testemunhal, que é aquela que mistura traços da biografia pessoal com a existência de um trauma, de um problema nodal, de um problema trágico mais evidente. Cada uma dessas variações de história oral tem um procedimento correlato. Em algumas, as chamadas entrevistas abertas, em outras, as chamadas entrevistas programadas, com roteiros, em outros casos, uma combinação das duas coisas, mas com uma ênfase no problema trágico que leva à questão do testemunho, não é? E nas tradições orais a questão das observações e do convívio. Uma das discussões mais quentes no debate sobre história oral diz respeito ao pertencimento. Quem faz a história oral? A história oral é de quem? É óbvio que a academia tem todo um trato muito pessoal, querendo uma apropriação teórica, pretendendo fundamentos, enfim, que de certa forma exclusivizam a prática da história oral aos muros, dentro dos muros universitários. Mas a tendência geral é que haja uma apropriação desses recursos, seja por famílias, por clubes de futebol, por instituições de trabalho, por sindicatos, enfim, há uma fome bastante grande de produção de autoconhecimento e este conjunto possibilita o enquadramento da história oral dentro de um espaço mais amplo
que ganha bastante território no Brasil, no momento, que é a chamada história pública. Ou seja, uma história que transita por diferentes segmentos, inclusive acadêmico, mas que tenha uma acolhida por diferentes plateias.